Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade às evidências evolutivas, falaremos sobre a embriologia comparada e também sobre as análises bioquímicas. Quando a gente compara a embriologia, ou seja, os embriões de diversos vertebrados, é possível observar uma grande semelhança no padrão de desenvolvimento inicial. É claro que à medida que o embrião vai se desenvolvendo, vão surgindo características diferentes e as semelhanças vão diminuindo. Mas as semelhanças na anatomia são consideradas como uma das evidências evolutivas, nos mostrando sempre aquela questão do ancestral em comum. Quanto às análises bioquímicas, nós podemos citar comparações entre o material genético e algumas proteínas dos seres vivos. Essa comparação entre as moléculas de DNA de diferentes espécies tem revelado o grau de semelhança de seus genes, o que mostra o parentesco evolutivo. O mesmo ocorre para as proteínas, que em última análise refletem as grandes semelhanças e diferenças genéticas. Só para vocês terem uma ideia, existe uma proteína chamada de citocromo C, que está presente em todos os seres vivos. Elas participam da respiração aeróbica. São constituídas por 104 aminoácidos. A porcentagem de cada tipo de aminoácido presente nessa proteína varia nas diferentes espécies de organismos e está relacionada com a proximidade evolutiva entre as espécies. O citocromo C surgiu provavelmente nos primórdios da vida na Terra, quando os primeiros seres vivos passaram a utilizar a respiração como processo para obtenção de energia. Hoje, essa proteína apresenta pequenas variações em cada grupo de organismos, nas quais devem ter se estabelecido ao longo do processo evolutivo. A variação da estrutura primária de uma determinada proteína em diferentes espécies revela indiretamente suas diferenças genéticas, uma vez que o código para a proteína está escrito nos genes. Os recentes avanços da biologia molecular têm permitido comparar diretamente a estrutura genética de diferentes espécies, através da comparação das sequências dos nucleotídeos presentes nas moléculas de DNA. Os resultados dessas análises bioquímicas têm confirmado as estimativas de parentesco entre espécies obtidas por meio do estudo de fósseis e a anatomia comparada. Isso reforça ainda mais a teoria de que os seres vivos atuais resultam da evolução de seres vivos que viveram no passado, estando todos os seres vivos relacionados por graus de parentescos mais ou menos distantes. E aquela pergunta de sempre: o homem então veio do macaco? Pessoal, na apresentação de seu trabalho a respeito do processo de seleção natural e a origem das espécies, Darwin foi acusado de defender a tese de que o homem descendeu dos macacos. Será que isso é verdade? Nós fizemos um trabalho sobre isso e, pessoal, essa acusação é injustificada. Darwin nunca afirmou isso. O que ele procurava esclarecer era o fato de que todas as espécies vivas, inclusive a humana, teriam surgido por meio de um longo processo de evolução a partir de seres que o antecederam. Nesse sentido, homens e chimpanzés que tiveram um ancestral comum seriam, digamos, primos de primeiro grau. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigada e tchau!